Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova. Voltamos com a sexta parte, a penúltima, do tempo profético. Eu e minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. O que você vai ver nesse vídeo? Essa é uma sequência das semanas proféticas encontradas no livro de Enoque, considerados por muitos um livro apócrifo. Nós vamos trazer clareza a respeito do testemunho, como qualquer ser humano nesse mundo recebe o testemunho, para que seja cobrado dele depois a vontade do Criador ou não. Nós vamos falar especificamente, é lógico que de uma forma aos olhos de Enoque, como seria o julgamento final. Vamos usar um pouquinho do Apocalipse também. Em termos, como será o fim? E no finalzinho nós vamos falar sobre o assunto do último vídeo. Quantos jubileus já se passaram? Quantos jubileus já passaram? Você tem ideia disso? Fique conosco até o final do vídeo e nós vamos ter a oportunidade de juntos adquirirmos muito conhecimento para que você possa ter a sua jornada pessoal e formar o seu conhecimento pessoal. Antes, eu quero lembrar você que nós temos um canal no YouTube, Sobrevivência. Aqui está postado a quinta parte desse vídeo, é uma sequência. Se você não é inscrito, se inscreva, é muito importante para nós a sua inscrição. Ativar o sininho também é de grande importância para nós, para você receber novas notificações. Comentar o vídeo é importantíssimo. Nós queremos saber a sua opinião, seja qual for a sua opinião. Nós somos bem maduros aqui, nós não temos denominação religiosa, estudamos em casa, cultuamos, adoramos o Criador aqui em casa. Se você não participa do grupo do Telegram, eu e minha esposa, nós somos administradores, e do WhatsApp também. O que é postado lá é referente às observações nossas, principalmente as da Mariane e Marco, né, dos equinócios aqui no sítio. Tá certo? Comentários da semana. Vocês viram lá sobre nós vamos fazer esse comentário antes de iniciar o tema de hoje. Vocês viram a respeito do anticristo na Copa? Pessoal, olha, vem falando desde 2021, né? Faz Então, tempo. O pessoal, tem gente já comentando, né? Há uns 4 anos atrás eles já vem comentando também. Respeito à jornada de todos, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui foi lançado em 2018, ó. Então ele já vem comentando a respeito disso já faz um tempo. Exato, mas só pra gente ter uma ideia. O pessoal tá falando que é um fantasminha e tudo mais. Só para crédito de conhecimento. Mariane comentava comigo ontem, com toda a razão, a filosofia, vou colocar assim para não colocar religião, a filosofia do país que está sediando a Copa, do local, é bem à risca em alguns termos do que conhecemos a respeito de escritura. Eles não fazem imagem de coisas vivas. Então seria impossível você ver o mascotinho da Copa sendo qualquer bichinho encontrado naquela região. Então é muito comum uma cobertura para eles e é uma característica deles. Cada um vê o que quer, tá certo? Diga-se de passagem, se você for fazer uma comparação, né, Mariane, com o contexto histórico, escriturístico e também arqueológico, que lógica teria a vir um anticristo, vamos dizer assim, dentro de um contexto, um anúncio dentro de um contexto em termos de futebol? É porque o mundo vê isso? Não, não é o mundo que vê isso. Então, algumas pessoas estão mais preocupadas com termos escriturísticos do que com isso. Então, se fosse para arrebanhar os escolhidos, não iria pegar muita gente por esse lado, né?
E o pessoal vem apresentando supostos anticristos bem fora do contexto escriturístico, arqueológico e histórico. Se você for comparar com as vezes que isso ocorreu, apesar de nós já termos mostrado que já teve o cumprimento em outros vídeos a respeito desse anti-messias aí, e se bem que tudo que se levanta contra ele é anti ele mesmo, mas enfim, para quem gosta de vento de doutrina sem base escriturística, é um prato cheio, né? O pessoal teve comentando aí essa semana. Tá aí, pessoal, tem bastante conteúdo, mas a gente não gosta de ir por esse meio porque não encontramos dentro da clareza. Você pode até encontrar termos teológicos para isso, filosóficos para isso, mas entrando no campo da filosofia bíblica, escriturística, não há a mínima possibilidade, tá certo? Respondemos já algumas inquietações e vamos lá. Fechando aqui, né? O computadorzinho não é tão bom. Nós pedimos para que alguns vissem o vídeo anterior, um vídeo que nós fizemos sobre os 7 selos, colocamos no grupo essa semana, para que você pudesse se familiarizar com o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Enoque 93 fala sobre a 8ª semana profética, 9ª semana e a 10ª. Nós vamos concluir hoje. Está escrito aqui na 8ª semana, Mariane. Depois haverá outra semana, a 8ª, da retidão, para o qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Você precisa de se familiarizar com os termos da Escritura. Retidão, o que significa justiça dentro da Escritura, formas de julgamento, o que seria a espada em si, que estaria sobre todos os opressores. Como que seria isso? O que mais, Mariane? Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante sua conclusão, adquirirão habitações para sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Essa é a 8ª semana. Para nós entendermos um pouquinho da 8ª semana, eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Quando você faz uma pesquisa arqueológica e histórica da palavra justiça, eu não coloquei aqui para não ficar longo, é uma pesquisa linda, eu aconselho você a fazer. Faça essa pesquisa. Ela é importantíssima. Se a gente inclui tudo que a gente pesquisa aqui, o vídeo fica enorme, tá? Vou fazer um resumo aqui bem breve. Quando você procura a palavra justiça dentro das filosofias dos povos, os filósofos que comentaram sobre isso e os historiadores, você vai encontrar coisas lindas. Voltando para a raiz da palavra, dentro de um povo que estaria um pouco próximo, que seriam os judeus, da história dessa palavra, da simbologia dessa palavra, ela tem a ver com estar de joelhos diante daquilo que se adora. Todo adorador vai procurar a justiça mediante ao que se adora, adorando. É lindo isso. E não dá para pegar a filosofia aprendida na escola e aplicar aqui. Não dá para imaginar num tribunal terreno, simplesmente só, e querer entender a justiça do Criador. Então imagine você e nós aqui como se encontrar justo diante do Criador, sendo que nós não temos justiça nenhuma em nós. O caminho que entende-se que dá para ir procurar essa justiça é na adoração pessoal. Tomando esse ponto de vista, entendendo esse ponto de partida, a Mariane vai ler para a gente Apocalipse capítulo 19, verso 21. E os demais foram mortos com a espada daquele assentado sobre o cavalo, a qual... Perdão. Verso 15 antes. E proveniente de dentro da boca dele,
sai uma aguda espada para que fira com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. Para você que viu o vídeo dos 7 selos, lá nós comentamos que essa espada é representada pela palavra. Então você imagina agora as pessoas, segundo o contexto, sendo orientadas pela palavra, recebem os justos através da adoração pessoal. A palavra que vem do Criador não poderia ser diferente. A palavra não poderia estar no monte, não aqui. Esteve no monte, entregue para Moisés, esteve em outras ocasiões em vários lugares, mas dizer assim, olha, eu vou até o monte e lá olhar para o céu e procurar a espada, a palavra do Criador, não. Se nós formos adorar ali, possivelmente seremos revestidos da palavra. Mas a adoração precisa de ser dirigida ao Criador e precisamos de ter a intenção dentro de nós de sermos justos aos olhos dele. E para engrenarmos nessa jornada, nós precisamos de conhecer a vontade dele. Verso 21. E os demais foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, o qual está saindo proveniente de dentro da sua boca, e todas as aves foram fartas provenientes de dentro das carnes deles. Olha que nós estamos aqui no capítulo 19 de Apocalipse, tá? Tem muita coisa para acontecer no 20 em diante, 19 em diante, mas eu quero que você entenda que voltando lá na semana, nós mencionamos que acreditamos estar na 7ª semana profética de Enoque. Então a próxima que viria seria uma geração que procuraria a retidão, algo reto, sem desviar. E para eles seria dada a palavra para ser executada. Em forma de quê? Julgamento e justiça sobre todos os opressores. Mas como que as pessoas se tornam opressoras? Aquele que não recebeu nada e está numa aldeia isolado, não tem internet, não tem nada. Como? Como que esses pecadores serão entregues nas mãos dos justos, sendo que eles não tiveram um testemunho? O que testemunhou para eles a respeito do Criador? Você vai entender. Nós vamos chegar nessa parte. Ainda em Enoque, 90, verso 31, o que nós encontramos, Mariane? Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Olha que a figura de linguagem aqui ela é bem interessante. E às vezes fica até um pouco difícil de compreender, mas conforme nós vamos caminhando, nós vamos conseguindo compreender a que se trata. Capítulo 90, verso 47, nós estamos usando o livro de Enoque. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Eu também vi que o Senhor das Ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, o qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos e seu mármore novo também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Confesso a vocês que ainda, apesar de me empenhar muito esses dias, não consegui identificar o tempo dessa casa. Aliás, a localização dessa casa, dizer é esta casa. A gente supõe, prefiro não comentar, vamos deixar a crédito de conhecimento, mas eu quero que você perceba uma coisa importante aqui. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante a conclusão adquirirão habitações. Quando você procura a raiz da palavra a habitação da tenda, conforme eu disse no início, é muito importante você ampliar os seus conhecimentos culturais dentro das filosofias dos povos,
para você entender, porque o livro foi escrito dentro de uma filosofia de um povo. Eu não posso olhar para minha casa, para uma igreja e imaginar um templo como está. Então, durante a sua conclusão, adquirirão habitações para a sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Se você viu o nosso vídeo do 7º selo, você vai perceber que o contexto de habitação, pelo menos ao nosso ver, dentro do contexto escriturístico, não está relacionado aparentemente a um suposto santuário físico, apesar do Apocalipse dizer que existe um templo, não dá características, digamos assim, tão detalhadas, aliás, parecidas com o livro de Enoque, mas eu quero que você entenda que a observação feita aqui no tempo da 8ª semana profética, ao nosso observar existe uma hierarquia. Então, dentro dos povos, você vai perceber que o menino, quando ele se torna adulto, sacerdote da casa, o mais velho, ele vai erguer a sua própria tenda. Que anteriormente sua tenda está sobre a responsabilidade, aliás, agora está sobre a responsabilidade dele, mas vem de uma hierarquia que vem do pai. Imagine que, ao observar todo esse contexto aqui, fora levantada uma tenda no deserto, típica e única para um povo. Embora saibamos que há um único Criador. Mas hoje, você vai observar que nós não temos mais esse templo terreno. E, de acordo com a Escritura, está sendo preparado um novo para nós. Porém, nós recebemos a oportunidade, através desse caminho, segundo o capítulo, segundo a 8ª semana aqui, os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante a conclusão, adquirirão habitação para a sua retidão. Então, ao encontrarmos um lugar dentro de uma habitação especial, simbolizada por uma estrutura espiritual, esse grande rei estabelecerá para a celebração para sempre. Você nota que lá no Apocalipse é observada uma multidão que as pessoas não... De onde vem esse povo? É um povo diferente. Acredito que a geração que vem dentro da 7ª semana de Enoque, uma geração de pessoas diferente dos hebreus, que eu acredito sermos nós. Então, ao nosso observar aqui do contexto do livro de Enoque, essa habitação simbólica espiritual estabelecida para que pudéssemos nos achegar através da postura de justiça em oração e adoração pessoal, é encontrada lugar na grande tenda estabelecida pelo rei. Porque, conforme nós mencionamos nos outros vídeos aqui, ele já reina, o Cordeiro reina. E dentro desse contexto de reinado dele, aqueles que se postam diante do Criador em retidão, com postura de procurar a justiça vinda dele, encontrarão lugar nessa tenda espiritual. Louvado seja o Criador. À frente, porque se nós formos dizer que já é a reconstrução de Jerusalém, não bate com o capítulo, com a parte da 9ª semana. O que tem na 9ª semana, Mariane? Verso 18. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para destruição e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade.
Quando você compra um leite de caixinha, você tem um leite integral. Eles dizem que é, né? É. Mas o nome diz que, a nomenclatura ali diz que o leite está completo, não foi desnatado. Desnatado, você já não tem a nata, ou semi-desnatado. Então, quando nós encontramos, veja o que ele quer. Quando nós encontramos escrito aqui, todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade, é um caminho apresentado inteiro. Lembra de Provérbios capítulo 22, onde no verso, esqueci o verso agora, mas eu sei que é no 22, diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Nós sabemos qual era a intenção do autor a escrever a palavra. Porém, ali não fala o caminho. Ali não explica o caminho. É exatamente porque você, pai, mãe, eu, todos nós, minha esposa também, ao agirmos com o nosso culto racional, porque a nossa vivência é o culto racional, nós estamos ensinando para os nossos filhos o caminho. E parabéns para aqueles que estão ensinando os filhos a olharem para o alto. Olha que lindo. Salmos 9, verso 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Como que ele vai julgar o mundo? Como que ele vai julgar uma pessoa que nunca teve uma televisão? Tem gente ainda que está em lugares que não tem energia e tudo mais. Como que essa pessoa não recebeu nenhuma orientação, nunca pegou uma Bíblia na mão? Como? Apocalipse capítulo 18, verso 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, os santos apóstolos, e vós, os profetas, porque o Criador já julgou a vossa causa, proveniente de dentro dela. Como? Salmo 19, verso 1 até o verso 9. A Mariane vai fazer a leitura do que está em amarelo. Os céus declaram a glória do Criador, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz emitir sua fala para outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a voz deles. Opa! Não há linguagem nem fala onde não se ouça a voz deles. O que está testemunhando? Continue, Mariane. O cordel de medir deles sai através de toda a terra, e as palavras deles saem até o fim do mundo. Neles ele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai da sua câmara nupcial e se alegra como um herói, a correr seu caminho de corrida. A sua saída é desde uma extremidade do céu, e o seu circuito até as suas extremidades, e nada se esconde do seu calor. A lei do Criador é perfeita, fazendo a alma retornar. O testemunho do Criador é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Criador são retos e alegram o coração. O mandamento do Criador é puro e ilumina os olhos. O temor do Criador é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Criador são verdadeiros e justos juntamente. Imagine você voltando agora para Apocalipse. Eu não coloquei aqui, mas vou trazer a lembrança sua que está nos vendo. Eu não quero que você pense como nós, não, muito pelo contrário, eu quero que você tenha a sua experiência pessoal. Uma das mensagens que alguns dizem angélicas estão descritas assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Quem testemunha para essas pessoas? Desde que o mundo é mundo. Qual é a grande testemunha? Salmo 19 traz a referência. A criação, ao olharmos para cima, ao ensinar a nossa descendência, a olhar para cima, a entender o tempo, a entender quem o fez, a entender a contagem do tempo, nós vamos, através da natureza, de uma forma geral, nós estamos ensinando para eles as testemunhas fiéis contra nós. Quais são as testemunhas que
mostram quem é o verdadeiro Criador. Quem é aquele que há de vir julgar? Quem é aquele que está nos observando? Quem é aquele que está anunciando todas as coisas dia após dia, desde o início e será até quando ele quiser? Então, olhar e dizer assim, mas como que essas pessoas vão ser julgadas? Parece estranho. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo? Que julgamento da retidão é esse? Olha, todos os mensageiros, dentro do contexto escriturístico de uma forma geral, todos sabem qual é a grande revelação do Criador. É as suas obras, ou melhor, são as suas obras. É a grande revelação para todo mundo. É reto, não tem desvio, um dia após o outro, exatamente da mesma forma como começou. Toda a obra de maldade desaparecerá de toda a terra na nona semana. O mundo será marcado para a destruição? Não consigo identificar isso ainda, eu sinto muito. E todos os homens estarão atentos ao caminho íntegro, da integridade, o caminho inteiro, não metade dele. Ainda assim, eu te convido de uma forma assim muito apelativa a conhecer, para que nós não fiquemos dilubriados com os ventos de doutrina. Porque olha que interessante a 10ª semana. Depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Fim do fim. Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo proveniente junto do Criador, proveniente de dentro do céu, tendo sido preparada como uma noiva, tendo sido adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz proveniente dentro do céu, dizendo: Eis aqui o tabernáculo do Criador está com os homens, e ele habitará com eles, eles serão povos dele, e o Criador, ele mesmo estará com eles e será o seu rei. Quando a gente vê e compara os textos, poderíamos até dizer assim, mas esse estabelecimento dessa tenda nova, né, dessa habitação, não confere com o capítulo 8, ou melhor, com a 8ª semana de Enoque? Não. Porque dentro de um contexto de uma forma geral, sem filosofia de ajuste, nós vamos encontrar uma constante dentro da Escritura. Ora, o Filho... Deixa a Mariane ler essa parte aqui, eu já comento a seguinte. Lê pra gente, Mariane, ficou para trás Isaías 65. Porque eis que eu estou criando novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais elas subirão ao coração. Mas vós regozijareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Qual é a intenção do Criador? Qual era, qual sempre foi, qual será sempre a intenção do Criador? Habitar no meio do seu povo. Notem vocês que ele manda ser construído um tabernáculo idêntico, pelo menos ele diz assim, nós encontramos escrito e acreditamos que assim seja, descrito como celeste. Coloca as normas, orienta os servos de como deve ser feito cada detalhe minuciosamente, tudo é feito. Orienta como seria a liturgia completa, eu vou usar esses termos para você compreender, do culto racional do acampamento
para o templo. Grave isso. Do acampamento para o templo. Pátio santo e santo do santo. Data, dia, mês, ano e jubileu. Todos os detalhes. Conforme o povo se perde, em promessa para aquele povo, nasce o rebento para restaurar para aquela tenda, para aquele povo, toda a estrutura reta. E ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha que impressionante. Você vai notar que o Cordeiro está em todo o santuário. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele está em todo o santuário. Posteriormente, segundo a 7ª semana de Enoque, e entrando já para a 8ª, nós percebemos que há um estabelecimento de reinado, assim como nós vemos mencionando aqui, dentro do contexto bíblico também. Com esse novo estabelecimento de reinado, há aqueles que iriam procurar uma justiça, digamos que, olhando pela filosofia desse povo, de uma forma única, de joelhos, no culto racional, na adoração pessoal, juntamente ao Criador. E a mesma orientação que foi dada, ela se repete. Ao se deitar, ao se levantar, ao sentar-se à mesa, pelo caminho. Orientem as gerações. O caminho. Então, quando a gente entra dentro da 8ª semana de Enoque, nós vemos um povo se levantando. Ou melhor, um povo apresentando agora, através da palavra, da espada, um julgamento reto. E na 9ª semana, observem vocês, na 9ª semana, deixa eu voltar aqui para o comecinho que tem tudo. Observem vocês que na 9ª semana, este julgamento, toda essa obra de maldade, ela culmina em uma separação. O que é mal tem fim, o que é íntegro segue em frente. E no fim, no 10º, lembrando que aquele que se põe no caminho de retidão encontra lugar na nova tenda. Paulo já diz, né? Agora nós temos a nova tenda, gente, é muito claro. Agora nós temos no santuário celeste um advogado e um sumo sacerdote pronto a interceder por nós. Quando nós chegamos na 10ª semana, dentro da última semana, o julgamento ele é completo, começando pelos mensageiros e o estabelecimento das promessas do Criador, todas as promessas. E a gente consegue perceber isso, eu separei para vocês para o próximo estudo. Nós não concluímos ainda. Nós separamos... Você sabe o que eu percebi dentro dessas leituras aí das semanas? Que não tem tribulação, não tem perseguição, da 7ª para a 8ª, da 8ª para a 9ª, para a 9ª da 10ª. Engraçado, fala de um juízo, de restauração, estabelecimento de um reino sem fim. Porque não tem teologia. Pois é, engraçado, né? Hoje em dia o mundo prega, né? Uma suposta perseguição, um arrebatamento secreto, um anticristo, uma besta, né? Satanás, enfim. E se esquecem, né? De pesquisar profundamente a Escritura e perceber que já existe alguém que está reinando e se subjugando todos, principados, potestades, reinados, homens, que existe sobre a face do céu e sobre a face da terra. E eu quero que você entenda que cada um tem sua parcela.
Nós não somos melhores que ninguém. Hoje você tem o cristianismo, dentro dele o catolicismo, você tem as religiões evangélicas, e existem pessoas sinceras em todos os lugares que procuram o caminho da retidão dentro do conhecimento que adquiriram. Mas uma coisa é certa, para todos, o céu e as obras do Criador testemunham e serão testemunha contra todos. O Cordeiro disse para aquela geração que estava querendo julgá-lo: não sou eu que vou acusar vocês, é Moisés. Olha, por quê? Porque foi Moisés que escreveu. Agora, quando nós lemos os outros termos escriturísticos, leia o que você quiser dentro da Escritura, você vai ver que as testemunhas do Criador são anunciadas pelas obras que ele fez, que testemunharão, que testemunham diariamente. Nós preparamos para vocês, para fechar, vai ser o 7º. Nós começamos com uma observação bíblica a respeito dos tempos, fizemos uma dos livros de Jubileus e Semanas Proféticas de Enoque. Nós fizemos um contraste e nós vamos terminar, já passamos, de acordo com os cálculos, com as nossas observações do 120º Jubileu, né, Mariana? Aparentemente, já entramos, né? Sim. No 120º Jubileu. É. Então, é até difícil... o ano 6000, né? Isso. É difícil você estabelecer um padrão mediante uma coisa só. Quero dizer para você que o contexto bíblico de tempo não é afinadinho com o livro de Jubileu e nem com os tempos proféticos de Enoque. Porém, nós estamos apresentando as partes aqui para que você possa adquirir o seu próprio conhecimento, a sua própria experiência pessoal. Então, já vá se preparando para o próximo vídeo grandioso. Nós temos separado aqui de início aos nossos tempos, o tempo segundo o livro de Jubileus, para concluir os tempos proféticos. Criador abençoe você e sua casa. A gente tenta ao máximo passar em pouco tempo as informações no vídeo para que você não perca, né? Os especialistas dizem que passou de 1 hora, a assimilação já fica menor, e a gente tenta manter esses termos sempre, para que não fique muito maçante. Mas Criador abençoe você e sua casa. Pesquise pessoalmente. Nós temos os livros à disposição aqui para você, em PDF. É só nos pedir, nós iremos mandar para quem não adquiriu ainda. Não tem custo, nós recebemos de graça e de graça vamos passar, né? Sem cobrar, essa é a palavra. Sem cobrar. Mas o Criador abençoe você e sua casa. Nós vamos ficando por aqui. Mariane disse uma frase hoje ao acordarmos, e foi um momento fantástico para mim, quando ela disse assim, bem pertinho: olha, para ser professor não precisa de diploma. Para ser um mestre, Isso. Não precisa de diploma. Exatamente. Porque a diplomacia maior é dada por aquele que é dono de tudo aos olhos de quem quer ver. Está à disposição para ser contemplado o testemunho único de que só existe um Criador e de que tudo que criou está perfeito, na sequência perfeita desde o princípio. Criador abençoe você e sua casa. Nós vamos ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo e se você gostou, compartilhe. E deixe o seu gostei. Se não gostou, pode deixar também. Deixe seus comentários. Nós temos maturidade para ler e entender a jornada de cada um. Criador abençoe vocês. Criador abençoe. Até o próximo vídeo.